Alô você, telespectador da TV Mar, canal 525, estamos começando mais um Canal Esportes em um clima, realmente de muita expectativa para uma rodada do Campeonato Alagoano que irá iniciar, é a penúltima rodada da primeira fase, mas vai começar neste meio de semana. Na quinta-feira, o CRB, jogando aqui em Maceió, recebe o CSE de Palmeira dos Índios. O Galo que já está classificado para a segunda fase da competição, mas o CSE não. E vem pressionado aqui para a capital alagoana, a equipe de Palmeira dos Índios, depois da demissão do técnico Oliveira Canindé. Romeu Vieira é o novo técnico, ex-aliança. E aí, durante o programa, nós vamos trazer informações desse CSE e CRB, ou melhor, CRB mandante e CSE aqui no estádio Repelé na próxima quinta-feira. O CSE só volta a jogar no sábado e é um jogo decisivo também contra o Cruzeiro de Arapiraca. Se o Azulão perder, tá fora do Campeonato Alagoano, viu, gente? Pois é, situação realmente do CSE é de muita pressão. Os dois times vivem momentos distintos no Campeonato Alagoano, mas na Copa do Nordeste, CSE e CRB começaram bem suas participações na fase de grupos da competição. Além das notícias das equipes de outras regiões de Alagoas, que também participam da primeira divisão do futebol alagoano, os detalhes também de jogos da Copa Alagoas, tudo isso você vai saber agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. A munição continua preparada, pronta para poder tentar também trazer as notícias do futebol. E agora, pela próxima meia hora, na programação da TV Mar, o meu, seu, nosso Canal Esportes. Na fita, Canhão Viderlan Araújo, quero dar uma ótima tarde para você que está nos acompanhando na programação da TV Mar, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e através das nossas redes sociais. Antes de entrarmos nas notícias do futebol, quero lembrar que o programa é exibido por esse amigo de vocês de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na programação da TV Mar, por meia hora aí trazendo as notícias do esporte e deixando você atualizado. Estamos acompanhando o envolvimento dos clubes de Alagoas em pelo menos 3 competições: Copa Alagoas, Campeonato Alagoano e Copa do Nordeste. A Copa do Brasil ainda vai começar, a primeira fase da competição. É outra competição muito rentável. O CRB, o CSA, o ASA são os representantes nesta competição. E, naturalmente, vamos trazer aqui nos próximos programas esses detalhes a respeito dos adversários das equipes de Alagoas na Copa do Brasil. Enquanto a competição não começa, é importante falar das competições que já iniciaram agora, no mês de janeiro, mês passado, não é verdade? O Campeonato Alagoano foi a primeira competição oficial em 2023 para as equipes do nosso estado. Em 14 de janeiro foi quando o Campeonato Alagoano começou. De lá para cá, 5 rodadas já disputadas. Vamos iniciar a penúltima rodada. Viderlan, por que você está falando que é a penúltima, rodada 6 ainda? Porque no Campeonato Alagoano, o regulamento da competição ele é objetivo. São 8 equipes na primeira fase, os 8 times que jogam a primeira divisão. Só que 7 partidas para cada um, não são jogos de ida e volta, tá, gente? É preciso deixar claro esse processo para quem está em casa entender. É só jogo de ida, tá? E aí, ao final da 7ª rodada, quando todas as equipes realizaram os seus 7 jogos, aí serão definidos os 4 classificados, os 4 que permanecem vivos na disputa pelo título da competição e os 4 que estarão eliminados. Sendo que o último colocado na classificação geral estará rebaixado para a segunda divisão do futebol de Alagoas em 2024. Não é agora não, em 2023 não, é no ano que vem. Até agora já tem pelo menos um time. O Aliança hoje está aí na lanterna. Se o campeonato terminasse, seria o time rebaixado. Mas o CSA está no bico do corvo, viu? É o 7º colocado. O CSA é dos últimos colocados na competição e vive um momento muito preocupante nesse campeonato brasileiro, nesse campeonato alagoano. No caso do CRB, a situação é diferente. O CRB é o líder, já classificado para a fase semifinal. É o primeiro e único time até aqui já classificado para a semifinal do Campeonato Alagoano. Aí a pergunta que fica, mas na próxima rodada, poderemos ter mais equipes classificadas, Viderlan? Sim. O Murici, o Cruzeiro de Arapiraca, essas equipes elas podem alcançar a classificação se vier a vencer na próxima fase. Então daqui a pouco nós vamos trazer detalhes dos próximos jogos. Mas antes eu quero abrir aqui o Globoesporte.com para deixar você bem informado, trazendo as principais manchetes
Números: CRB tem bom começo de temporada e tenta alcançar sequência invicta. O CRB hoje só não é 100% de aproveitamento no Campeonato Alagoano porque empatou com o Coruripe aqui em Maceió. Mas nos demais jogos da temporada, o CRB também tem feito boas apresentações e é uma equipe do técnico Humberto Lousa que ainda não sentiu o sabor da derrota em 2023. Não sabe nem como é esse gostinho o CRB até aqui. E vamos dar uma olhada exatamente. Em 2019, o Galo ficou até o 11º jogo da temporada sem perder. Essa matéria é muito interessante porque traz o acumulado de jogos, independentemente das competições, mas traz o acumulado de jogos do CRB, né, até aqui. E em 2019, a equipe conseguiu uma invencibilidade de 11 jogos, somando todas as competições que participou. Então, o CRB começando essa temporada 2023 com a sequência invicta, são 7 jogos disputados e nenhuma derrota. O feito impressiona pela diversidade de competições em que o clube já enfrentou os rivais locais no Campeonato Alagoano e os regionais na Copa do Nordeste. Lembrando que nessa situação toda, o CRB teve a oportunidade, 5 vitórias e 2 empates. Os 2 empates com o Náutico na semana passada, lá em Recife pela Copa do Nordeste, e com o Coruripe há 2 semanas em Maceió pelo Campeonato Alagoano. Tirando isso, só vitórias para o CRB. Então é uma campanha muito bacana, uma campanha de respeito do time do técnico comandado pelo técnico Humberto Lousa. Na ocasião, o tabu foi quebrado pelo Asa na fase de grupos do Campeonato Estadual. Mais tarde, o CRB também enfrentaria o Asa em 2 partidas na decisão e acabou ficando com o título do campeonato. Hoje, a situação de momento, em termos de regulamento do campeonato, e também é preciso acrescentar todas essas informações sobre o regulamento, na semifinal teremos aquele chamado cruzamento olímpico, que é o primeiro colocado, hoje o CRB, e que deve ser o CRB, enfrentando o 4º colocado. E o segundo enfrentando o 3º. 2 partidas, os 2 classificados são os finalistas do Campeonato Alagoano. Um campeonato de tiro curto, mas que dá uma ideia realmente de disputa muito forte pelas equipes, paralelo inclusive às outras competições. Então, bom início de temporada para o CRB. Daqui a pouco o Renato está com a gente? Vamos trazer então um dos grandes nomes do CRB na temporada, é o atacante Renato. Ele que foi revelado pelo Corinthians Alagoano, jogou no futebol do sul do país, foi até Santa Catarina pelo Avaí, viveu grande fase e agora, no início da temporada, é o artilheiro do CRB com muitos gols marcados no Campeonato Alagoano e sendo aí realmente um jogador que tem deixado o torcedor do CRB naquele clima de expectativa de que a temporada do clube será uma temporada vitoriosa. A gente sabia que ia encontrar dificuldade lá no jogo contra o Náutico, até pela qualidade da equipe deles, pela forma que o treinador deles impõe o jogo, mas fizemos um primeiro tempo abaixo, o Náutico conseguiu envolver, mas graças a Deus no segundo tempo o professor viu ali o que tem que acertar e a gente voltou, já conseguiu fazer o gol de empate. Infelizmente tomamos outro, né? Saímos atrás novamente. Tivemos chance de ganhar o jogo, sim, assim também como eles tiveram oportunidades, mas eu creio que se tivesse de sair um ganhador nesse jogo, eu acho que seria o CRB. Eu fico feliz, isso é fruto do trabalho, né? Fruto da confiança que o professor me passa, dos meus companheiros. A gente sabe que dentro do elenco tem outros jogadores também que têm essa característica de fazer gols. E a gente sabe que daqui a pouco, a qualquer momento, também vão começar a fazer, né? O professor dá muita liberdade para a gente ali da frente ficar trocando posição, e isso facilita muito para a gente, dificulta, eu creio, para os adversários. E da forma que a gente estuda o adversário, também eles estão nos estudando, então daqui para frente eu creio que a gente vai encontrar bastante dificuldade em relação a isso. Mas vamos trabalhar, o professor tem várias formas de jogar, de atacar, de defender, enfim. Essa parte aí eles estudam mais do que a gente e passa pra gente no dia a dia no trabalho. Cara, tem muita coisa no futebol que não é externizado, né, pra torcida, pra vocês da imprensa. A gente sabe que por trás de quem está dentro de campo tem uma equipe que trabalha, como você citou aí, pessoal da fisioterapia, médica, nutricionista, enfim. Isso é muito fundamental para que o jogador esteja jogando. Eu tive um desgaste, na verdade, antes mesmo do clássico, do jogo contra o CSA. E estava ali até
o dia anterior, né, acho que não me engano na sexta-feira, há dúvida ainda se eu conseguiria ir jogar ou não, mas pelo profissionalismo do pessoal da fisioterapia, a parte médica, o professor Humberto ali conversando com eles, eu consegui, né, ir pro jogo. Estava também muito doido para jogar esse clássico, querendo muito, meu primeiro clássico, né? Então, fui feliz em ter ido pro jogo com muitas dores, enfim. E consegui jogar um tempo, né? O outro tempo eu não consegui, eu achei até que teria me machucado por forçar, mas graças a Deus não aconteceu, só agravou um pouco a parte da musculatura. Mas consegui recuperar também novamente durante a semana para poder ir para esse jogo importante, né? Não que os outros não sejam, mas agradecer o pessoal da fisioterapia, a parte médica aí. A gente sabe que o CRB tem uma estrutura que são poucos clubes que têm, né? Então isso é fundamental aqui para o clube, para o atleta. Enfim, quanto mais o atleta tiver à disposição, é bom para o treinador também. Renato, você acha que esse bom início se dá também por conta de estar na sua terra natal, estar no clube que você gosta? Tem muito a ver com isso? Eu acho que tem sim. Eu acho que tem muito a ver, por eu ser da cidade, por ser meu clube do coração. Como eu falei, eu nunca tive um início de ano assim, de temporada assim, em clube nenhum. Então, acho que pode ser não, tenho certeza que é por conta disso, por estar próximo da família, dos meus amigos, das pessoas que eu gosto, do clube que eu gosto. Então, eu acho que isso sim é fundamental. Fico feliz por estar vivendo esse momento, né? Trabalhei muito junto com meus companheiros para que isso viesse a acontecer. E graças a Deus as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível. A gente sabe que a gente tem um elenco bom, tem jogadores que sai um, entra outro e está dando conta do recado. Então isso é importante para a equipe, importante para o elenco, importante principalmente para o professor Luzi, para o CRB. E eu acho que vai ser um ano de bênção. Não só eu, mas daqui a pouco outros vão estar aí se igualando também na questão de gols. Tenho certeza disso, porque a gente tem um elenco que trabalha muito, o ataque, a defesa, o meio-campo. Acho que a facilidade que o professor nos dá junto com o pessoal da análise, mostrando vídeos dos adversários, nossos vídeos, nossos erros. Eu acho que isso facilita muito para a gente e facilita também no dia a dia do jogo. Muito bem, esse é o Renato, né, artilheiro do CRB na temporada, falando sobre esse momento da equipe. É um momento de fato que o CRB tem a comemorar por conta de um início de temporada que a equipe não perdeu. E todos nós sabemos que os resultados eles determinam muita coisa, né? Um termômetro para o torcedor em termos de confiança de que o trabalho está sendo muito bem executado e de compreensão também desses atletas que são hoje considerados assim os atletas que podem fazer a alegria do torcedor do CRB. Tem mais força para poder também trazer de uma maneira concreta tudo aquilo que o torcedor do CRB espera na temporada. Ainda olhando na classificação de momento do campeonato estadual, né, trazendo aqui todos os detalhes, olha, o CRB é o primeiro colocado, tem 13 pontos. Na segunda colocação, o Cururipe com 8. Em terceiro, o Murici também com 8 pontos. O que é que separa o Cururipe do Murici hoje? O saldo de gols. O Cururipe fez 5 gols e sofreu 5. Tem aí uma situação de não possuir saldo, né? 0. O Murici, ele fez 6 gols e tomou 8. Os 4-0 que o Murici tomou do CSA aqui está pesando nesse momento, porque a equipe tem menos 2, né? Tem um déficit de menos 2 gols e com isso está na terceira colocação. O Cruzeiro de Arapiraca é o quarto colocado também com 6 pontos, mas só que igual ao CSE com 6, tem também um saldo de gols melhor. Fez 9 gols contra 6. O ataque do CRB é o mais positivo da competição e o segundo ou melhor ataque da competição é o do Cruzeiro de Arapiraca. Em termos de defesa menos vazada no campeonato, a do CSE é a defesa menos vazada, mas hoje o time de Palmeiras dos Índios é o quinto colocado. Atualizando os jogos da sequência desta rodada. Vamos lá. O CRB joga contra o CSE na quinta-feira, às 8 da noite, no estádio Rei Pelé. No sábado, às 4 da tarde, o CSA joga contra o Cruzeiro de Arapiraca. Aí vem os jogos de domingo. Os 2 jogos também marcados para as 4 da tarde. Asa e Desportiva Aliança, no estádio municipal Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. E o Murici joga contra a equipe do Cururipe,
também no estádio José Gomes da Costa, mas às 4 da tarde, na cidade de Murici. O detalhe é o seguinte, se o CSA perde, o CSA estaciona nos 4 pontos e o Cruzeiro vai para 9. Nessa composição aqui, o CSA já não alcança mais em pontos Coruripe, Murici e Cruzeiro. Por quê? Porque permanece com os 7 pontos. Então, se o CSA perder, adeus Amélia, como diz a música. Adeus Amélia, tá certo? Tá fora do Alagoano. Se o Murici vence, o Murici se classifica. Até com empate, eu poderia dizer que o Murici, dependendo dos outros resultados, vem se classificar. Mas o que é mais importante, esse jogo entre CRB e CSE. Se o CSE perde, o CSE vai para a última rodada ainda com esperanças de classificação, mas dependendo de uma combinação de resultados, porque tem 6 pontos no campeonato. Então significa que dependeria de uma combinação de resultados. Vamos passar para a rodada 7 aqui, minha equipe. Vamos passar para a rodada 7? Só para entendermos o que vai ser essa última rodada. Vamos lá. Murici e CRB se enfrentam todos os jogos no sábado, tá? No mesmo horário. Esse jogo para o Murici também é um jogo que pode representar o jogo da classificação. Coruripe e CSA pode ser o jogo da classificação também, dos dois nessa história. O clássico Cruzeiro de Arapiraca e Asa também pode trazer situações de classificação. E aqui Desportiva Aliança e CSE, que também pode trazer para um deles as possibilidades de classificação, ou até mesmo do Aliança. Tem todo mundo possibilidade ainda de classificação. Mas com o cenário da competição até aqui, o que dá para entender é que já existem favoritos na competição para alcançar essa classificação e também sérios candidatos ao rebaixamento, como é o caso do Desportivo Aliança, tá certo? Agora, o tempo dirá se esse nobre, humilde, gordinho apresentador está falando o que é certo, o que é errado. A minha aposta aqui é que o Aliança será rebaixado. Pode ser que a coisa mude. O Aliança ninguém esperava que fosse vencer o CSA, mas venceu na rodada passada e foi uma das grandes zebras até aqui da temporada. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Esse campeonato, ele traz ao longo dos anos algumas zebras. O Jaciobá, por exemplo, no ano passado, perdia para todo mundo. Quando chegou em Palmeiras dos Índios para enfrentar o CSE, todo mundo dando o CSE como favoritaço no jogo. O Jaciobá foi lá com o gol do Caranguejo e fez 1-0, segurou 1-0 e venceu sua primeira partida na temporada. Terminou rebaixado, é verdade, mas venceu. E esse ano, a zebra do campeonato foi a vitória do Desportivo Aliança sobre o CSA pelo placar de 2-1 na rodada passada, sem sombra de dúvidas. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer mais notícias do futebol de Alagoas. Desta vez, destacando a Copa Alagoas. Como anda a classificação de momento da competição, os próximos jogos, quais são os favoritos nesta competição. Tudo isso logo depois do intervalo. Voltamos já.